Mengão segue invicto. Bruno Henrique é eleito o craque do jogo. Árbitro da partida entre Flamengo e Palmeiras vira meme na web. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e quebra o galho aí, compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e vocês continuam sendo informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos para a notícia? Que é a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Yeah! Parabéns, Paulo Cintura. Sou fã desse cara. Vamos lá. Trazer para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada até o momento, né? Primeiro lugar, Bragantino, 7 pontos. Flamengo é o segundo, também com 7 pontos. Terceiro, Botafogo com 6 pontos. O quarto, Atlético Paranaense com 6 pontos. O quinto é o Grêmio com 6 pontos. O sexto, Internacional com 6 pontos. Sétimo, Atlético Mineiro com 5 pontos. Oitavo, Fortaleza com 4 pontos. O nono é o Bahia com 4. O décimo é o Fluminense com 4 pontos. 11º, Palmeiras, 4 pontos. 12º, Juventude, nossa linda Juventude. 13º, Cruzeiro com 4 pontos. 14º, São Paulo, 3 pontos. 15º, Fiasco da Gama com 3 pontos. 16º, Criciúma com 2 pontos. 17º, Vitória com 1 ponto. 18º, Corinthians, 1 ponto. Atlético Goianiense é o 19º, não pontuou. E o 20º, Cuiabá, com 0 pontos também, não pontuou, né? O Flamengo segue sendo o único time invicto na temporada 2024. Para a galera que tem criticado o Tite aí, são 20 jogos, 14 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. 83% de aproveitamento. Vou trazer para vocês a minha opinião sobre esse jogo, né? PQD, você gostou do jogo? Não, não gostei do jogo. Gostei do Flamengo não ter perdido, gostei do Flamengo ter pontuado dentro da casa do Palmeiras, que é um dos adversários direto pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o Flamengo conseguiu arrancar 2 pontos dele. Ah, mas o Internacional, que perdeu esse final de semana, ganhou dele na Arena Barueri. Foi um jogo completamente diferente. Os dois times jogaram muito fechado, os dois times não deram brechas para o outro poder atacar, né? O Flamengo teve mais finalizações na direção do gol, o Palmeiras teve mais volume de jogo, tanto que teve mais escanteio, mas o Flamengo teve mais posse de bola. Apesar do Palmeiras ter tido mais escanteio, o Rossi trabalhou menos. O goleiro do Palmeiras trabalhou muito mais. O Flamengo poderia ter ganhado até de 1-0 esse jogo, né? Mas não ganhou. Eu vou trazer aqui algumas informações, ó, que é o meu ponto de vista. Ó. Se o Flamengo quiser brigar pelos 3 campeonatos, temos que realmente poupar jogadores. É isso aí. Não adianta querer entrar com um time só em todas as partidas, que os caras não vão aguentar, não adianta. Ninguém de ferro. O Fábio Marachedian deu uma entrevista aí que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Se temos reservas, é para isso. E o Flamengo tem reservas de alto nível, de primeira prateleira. Então não adianta, não tem jeito. Chega lá na frente, os caras vão bater pino. Não vai. Viu o que aconteceu no ano passado? Mesmo que o Flamengo não tenha conquistado títulos, mas o Flamengo disputou 7 competições diferentes. Os jogadores chegaram mortos no final do ano, apesar que eles não tiveram uma boa temporada, diga assim de passagem, né? Ó, vamos ter muitos jogos da data FIFA pela frente. O Flamengo vai ficar aí sem jogadores durante 9 partidas do Campeonato Brasileiro. Isso aí é inevitável. E esse empate de ontem, cara, eu vejo aí com sabor de vitória, né? Empatamos com um time que briga por campeonato dentro da casa deles. E outro ponto
que o Palmeiras baixou a lenha. O Palmeiras baixou a lenha. Acho que o Palmeiras teve 5 cartões amarelos, o Flamengo teve 2 ou 3 cartões amarelos. Tem até um meme aí que eu vou trazer para vocês agora com relação ao árbitro da partida, por conta disso aí, por causa das faltas que foi feita nos jogadores do Flamengo. Se liga só, árbitro inventa nova regra em jogo do Flamengo contra o Palmeiras e vira meme na web. Olha só essa matéria, só presta sua atenção. Apesar do placar ter terminado em 0-0, o que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais foi a atuação do árbitro. O juiz Rodrigo Pereira virou meme na internet após inventar uma nova regra durante o jogo. De acordo com a brincadeira aí dos internautas, a nova regra da arbitragem impede que o juiz expulse Endrick e Murilo, ambos jogadores do Palmeiras. Isso porque os atletas cometeram diversas faltas violentas contra os rubro-negros, mas não receberam a punição máxima. Murilo levou até um cartão amarelo, mas o Endrick nem advertido foi. Aqui, ó. Antes de mais nada, é importante ressaltar que Murilo recebeu um cartão amarelo na partida. Na ocasião, aos 41 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do time paulista cometeu a falta em Carlinhos, do Flamengo, e pendurado, o jogador da equipe alviverde foi substituído aos 25 minutos da etapa final. Já o Endrick, não foi advertido em nenhum lance, mesmo tendo cometido 5 faltas. Um absurdo isso, cara. Eu não sei. É porque o garoto virou xodó, não pode ser punido. Eu lembro que no ano passado o Endrick deu uma cotovelada no jogador que eu não me lembro de qual time. Foi algo assim absurdo. E não levou nenhuma punição. E com árbitro de vídeo. O pior é isso. Com árbitro de vídeo, Vou trazer aqui o scout, do Flamengo contra o Palmeiras na partida aí, ó. O Flamengo deu 8 chutes a gols. Teve 53% de posse de bola. Passes, deu 354 passes. Precisão de passes, 78%. Desarme, 16%, dando um total de 84%. Interceptações, teve 6%. E bloqueio, teve 3%, Então, esse daí foi o scout do Flamengo na partida, dados do SofaScore. Mudando aqui de assunto, o Bruno Henrique foi eleito o craque do jogo pelos comentaristas da TV Globo. Já Fabrício Bruno foi eleito o melhor em campo no jogo entre Flamengo e Palmeiras pela 3ª rodada. A eleição do Fabrício Bruno é pelaquela comissão que elege a seleção do Campeonato Brasileiro, E falando sobre isso, Fabrício Bruno, no término do jogo ali, foi abordado pelo repórter dentro de campo, E perguntado sobre a partida, Fabrício Bruno disse o seguinte: jogo típico de Campeonato Brasileiro, 2 equipes muito qualificadas. E Bruno Henrique também teve a palavra e ele disse o seguinte: conseguimos fazer um bom jogo, campeonato é isso aí, não tem jogo fácil. E ele disse também que se tivesse que ter um vencedor dessa partida, que esse vencedor seria o Flamengo. Fica com a matéria aí do Bruno Henrique e Fabrício Bruno após o jogo dentro do gramado ali. Na tabela do Campeonato Brasileiro, nessa largada do Brasileiro? Cara, jogo tipo de Campeonato Brasileiro, 2 equipes bastante qualificadas. Não era um jogo bem disputado. Ainda mais o Palmeiras que vem na característica de marcar homem a homem, dificultou um pouco a nossa saída. A gente optou por fazer mais jogo direto exatamente por isso. Mas é um resultado importante. O Palmeiras dentro da sua casa é fortíssimo. Então dar sequência na temporada agora. Trabalhar, quarta-feira tem Libertadores pra gente retomar um caminho das vitórias. Obrigado. E a gente? Hoje, mais um grande jogo, Onde eu consegui fazer um bom jogo. A equipe também fez um grande jogo. Acho que o campeonato é isso aí. Não tem jogo fácil. Vamos ter dificuldade em todos os jogos. Porque todo mundo quer ganhar do Flamengo. Mas eu acho que se tiver que sair um vencedor aqui hoje, seria o Flamengo. Viram aí? Gostaram do que eles falaram? Vocês concordam com o que eles disseram? Então, seguindo aqui, Bruno Henrique foi destaque do Flamengo em empate morno contra o Palmeiras, A partida contou aí com pouquíssimas chances claras de gol e ficou marcado pela grande quantidade de faltas. Já falei sobre isso.
Bruno Henrique foi eleito o craque do jogo pelo pessoal da Rede Globo. Destaque positivos aqui, ó. Bruno Henrique foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador em campo. Buscou, criou, lutou, mas não fez o suficiente para tirar o 0 do placar. Nicolás de la Cruz, o meia entrou aos 30 minutos e conseguiu mudar a dinâmica do meio-campo do Flamengo, mas pouco pôde fazer, com pouco mais de 15 minutos em campo. Cara, eu não consegui entender por que não entrou logo com ele no segundo tempo. Beleza, poupou ele no primeiro tempo, já entrava com ele no segundo tempo ali, no início do segundo tempo, não esperasse tanto assim. Eric Pulgar, o volante aí, fez uma partida muito abaixo do esperado, perdendo diversas posses de bola, fazendo faltas e errando o passe. O Eric Pulgar aí, acho que uns 3 ou 4 partidas que ele não vem bem. Era um dos grandes destaques do Flamengo aí e caiu muito de produção. Alan, outro volante aí rubro-negro, que parece não ter se achado com a camisa do Flamengo. Também não fez um bom jogo, desperdiçando diversas chegadas do time ao ataque, e o meio do time de Tite não funcionou mesmo. Falei sobre isso na minha live ontem. O meio de campo do Flamengo estava perdido, dando muitas oportunidades para o time do Palmeiras criar ali boas jogadas, né? Trazer a nota para vocês aqui. Rossi, 7,5. Léo Pereira, 7. Fabrício Bruno, 7. Guilherme Varela, 6,5. Ayrton Lucas, 7. Alan, 5,5. Eric Pulgar, 5,5. Foram as notas mais baixas do Flamengo. Luiz Araújo, 6,5. Jorge Arrascaeta, 6,5. Bruno Henrique, 8. Carlinhos, 6. Gerson, 7. E Nicolás de la Cruz, que jogou apenas 15 minutos, 7,5. Né? Algo que foi muito questionado aí foi Pedro e Nicolás de la Cruz terem iniciado no banco de reserva. E César Sampaio falou sobre isso aí. Fica com essa matéria agora. Estão me ouvindo? A minha também. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, assim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor, entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Bom, é isso aí, galera. Ele deu a explicação dele, né? Não sei se convenceu, sabemos, como já falei no início da matéria, realmente vai ter que poupar jogadores. O Campeonato Brasileiro é muito longo, aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, tem viagem. Eu vou sempre repetir, sempre bater nessa tecla, que não são apenas os jogos, tem também aí as viagens. O elenco do Flamengo se apresenta hoje, treina na parte da tarde, os jogadores que foram a campo vai fazer o trabalho regenerativo e o restante que não jogou vai treinar com o Tite nos campos lá do CT Ninho do Urubu. O Flamengo treina amanhã, terça-feira, na parte da manhã, e amanhã mesmo já vai para a Bolívia, onde enfrenta aí o Bolívar na altitude de 3.640 metros. Então é complicado, né? E o Tite falou aí em coletiva sobre Abel e elogia o treinador. Fica aí com essa matéria. São dois modelos que são vencedores. O Abel, e eu parabenizei ele antes do jogo, parabenizo o Palmeiras, ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, com os atletas com uma sintonia do modelo e abraçar é muito difícil no futebol. Estou olhando para a condição, é muito difícil. Então, falei isso para ele, falei isso para a presidente, na relação a tudo isso, porque para incentivar todos os clubes a permanência um pouquinho de corporativismo, sim. Ele é de dar tempo para que os profissionais possam trabalhar e ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só
o Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele. Ele fez um trabalho extraordinário e ele é a referência forte. E até, inclusive, o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Então, nós temos e melhoramos no sentido de equidade. Bola aérea. Nós sofremos hoje a bola aérea num cabeceio e ajustamos numa bola parada de cabeceio. As outras todas, parece que teve uma finalização só que foi no gol. Então é isso aí. Tite é um cara muito polido, um cara muito político, né? Ele sabe utilizar bem as palavras, ele é um treinador muito culto e ele é muito eloquente, né? Ele gosta de usar esses termos rebuscados e tal, mas realmente o Abel Pereira tem sido um dos melhores treinadores do Brasil na atualidade, né? Agora, sobre poupar jogadores, o preparador físico Fábio Marachedian, né, falou sobre esse assunto. Eu vou deixar a matéria com vocês aí. Não estou te pressionando, só estou trazendo o Fábio porque ele está trazendo uma resposta que vocês merecem, o torcedor merece, em termos físicos, abalizado, científicos. Só para iniciar, gente, como informação, a gente precisa entender que o futebol está cada vez mais intenso, está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2016, que acompanhou 7 temporadas consecutivas da Premier League. 2006 a 2007 até 2012 e 13, se eu não me engano também. Foram acompanhados mais de 1.000 jogadores. Resultado final. Distância percorrida não alterou. 2%. Só 2%. Número de piques de velocidade, 85% a mais. Ações de alta intensidade, que é freada, mudança de direção, aceleração, desaceleração, 55% a mais. Tudo isso, com certeza, aumentam e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então, lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica, que o Abdala, que é o responsável, o Tadashi, que é o nosso fisiologista, faz toda a avaliação de termografia, mais a minutagem de jogo, né? Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é prevenção de lesão. Esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca, a América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Então, por vezes, como o Cebolinha teve uma lesão miotendine agora do gastrocnêmio. Vai acontecer. Principalmente agora que o calendário está congestionado. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005 que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Não, quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro, né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Não quero dizer que todas as nossas decisões são corretas, mas eu afirmo para vocês que com certeza a grande maioria é. Então o objetivo é melhorar a performance do atleta e recuperá-lo. E nós conseguimos quantificar pelo uso do GPS que as demandas físicas começam a cair. Pelo olho no jogo, que o atleta começa a errar mais, tecnicamente, no segundo tempo em comparação ao primeiro. Então, não é um fator, é tudo sempre multifatorial. Está explicado? Bom, essa daí foi a explicação de Fábio Marachedian sobre o porquê de poupar jogadores. Eu concordo em poupar jogadores. Já fiz karatê, já lutei meia maratona, eu fazia trilha, natação. Então, assim, é muito desgastante você competir e treinar. Chega um momento
que a musculatura não aguenta e você acaba caindo de rendimento, né? Então, trazer um último assunto aqui, né? O Tite aí, após o fim da coletiva de imprensa, revelou que levou uma cusparada no Allianz Parque. Uma coisa muito triste, uma coisa lamentável, uma pessoa fazer isso. Eu lembro que o Neto cuspiu na cara do José Aparecido, falecido José Aparecido. Ele pediu desculpa anos depois, disse que se arrependeu, mas eu acho que tem que pensar antes de fazer. Fique aí com essa declaração do Tite sobre essa cusparada que ele recebeu. Fechou a última? Fechou. Então, deixa eu só fazer uma observação um pouquinho como... Na minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali, quando vem fora, todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então, as ofensas que eu sofri, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. Então, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras, que ela tem todo o direito. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. E eu sei disso, e eu tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então, eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são dignos, aí, para ser representantes de uma série de garotos, e nós somos muito bem recebidos, uma série de garotada ali que estava do lado, e que olham daqui a pouco na figura do César, que esteve em toda uma história que bonita de Palmeiras. É ídolo, é monstro, e que está do outro lado, mas que haja respeito. Para ter um pouquinho, senão a gente acha que o futebol vale tudo, cara. Não é assim. Então é isso aí. Fato lamentável que aconteceu. Espero que não se repita. Eu espero que a pessoa que fez isso seja identificada e seja punida, né? Então, como falei, o Flamengo se reapresenta hoje, treina na parte da tarde e vamos torcer para que não tenha nenhum jogador sentindo problemas físicos, né? Nós temos aí Everton Cebolinha, que não deve estar à disposição nem para o jogo contra o Botafogo no próximo final de semana, mas vamos nos concentrar em Flamengo e Bolívar, lá na Bolívia. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!